Olá, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão desta semana. E hoje eu gostaria de comparar dois relatos bíblicos em que podemos testemunhar a ação do poder de Deus, levantando dois homens que estavam caídos, dois homens que estavam paralisados por causa de uma doença física e que foram curados. O primeiro é o da cura de um paralítico no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Este homem fazia 38 anos que estava doente, mas um dia Jesus o viu, foi ao seu encontro e com apenas uma palavra de ordem, uma palavra de fé o curou. Diz o texto que Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. João capítulo 5, versículo 8. O outro relato está em Atos capítulo 3, também da cura de um homem coxo que tinha mais de 40 anos e havia nascido com essa doença. Este homem todos os dias era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo, até um dia em que o coxo viu Pedro e João entrando e pediu a eles uma ajuda. E diz o texto que eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Atos capítulo 3, versículos 4 a 8. Notem que estes dois homens eles foram curados pelo poder de Deus. O primeiro diretamente por uma palavra pronunciada por Jesus. O segundo por uma palavra pronunciada em nome de Jesus. Os dois ouviram a mesma palavra de fé: levante-se e ande. Mas veja que o primeiro, apenas ouvindo a ordem de Jesus, foi curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Mas o segundo, além de ouvir a ordem em nome de Jesus, levante-se e ande, diz o texto que Pedro pegou na sua mão direita e o ajudou a se levantar. Isso nos faz refletir que, às vezes, apenas uma palavra de fé, uma ordem, um conselho, não é suficiente para ajudar alguém. Em alguns momentos é preciso também estender uma mão amiga. Pedro sabia por experiência própria, que às vezes nós precisamos mais que uma palavra de fé, precisamos de uma mão estendida que nos ajude. Lembram quando Jesus, de madrugada, caminhando sobre as águas, vai ao encontro dos seus discípulos que estavam em um barco, atravessando o lago. E quando os discípulos viram Jesus, ficaram com muito medo, e diz o texto que nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Mateus capítulo 14, versículos 27 a 32. Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, ele começou a caminhar sobre as águas. Mas ao olhar para as ondas, ele teve medo, duvidou,
e por isso ele começou a afundar. Mas ao gritar por socorro, Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e o levou de volta para o barco. Em um sentido metafórico, né, muitas pessoas em nossos dias, né, por algum motivo, né, ficaram com medo e estão afundando, né, ou se encontram caídas e paralisadas e precisam de uma palavra de fé, né, precisam de uma mão amiga que os ajude a levantar e andar. Eu não sei como você está hoje, né, quando você ouve essa reflexão, se você está de pé e caminhando, ou se está caído, paralisado ou afundando. Mas uma coisa eu sei, como afirma o salmista, o Senhor levanta os que caem. Salmo 146, 8. E como diz Isaías 59, 1, a mão do Senhor não está encolhida. Se você está em pé, firme na fé com Jesus, você pode ser a boca de Deus para anunciar essa palavra de fé. E a mão estendida de Deus para ajudar alguém a se levantar. Mas se você é quem está afundando, se você é quem está caído e não consegue se levantar, faça como Pedro. Grite pelo socorro de Jesus. Tenha fé na palavra de Jesus e deixe que Ele segure a tua mão e te ajude a levantar, a voltar a andar, a voltar a viver. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.